Oi pessoal, então vamos para o quarto vídeo, né? Esse quarto vídeo eu queria falar, agora começar a contar um período anterior à visão, né? A esse que eu acho, eu já comentei sobre isso, tem as características, né? De uma profecia, tá? Eu, como já falei, tô me expondo aqui, né? Tô me dando a cara a críticas, né, a dúvidas. Não comento isso com as pessoas. Foi uma forma, até colocar na internet, é uma forma interessante para mim. Se você tem coisas, se você tem experiências espirituais e você começa a falar para muita gente, pessoas que não têm muita empatia, você vai ser detonado e vão tirar de você as suas certezas, a sua experiência. Se você tem algumas experiências é porque você tem méritos. Às vezes a gente acha, né, eu pelo menos me acho assim com milhares de defeitos e assim muita dúvida em colocar alguma coisa por não me achar tão preparado, né? Eu não, a gente vê pessoas aí que são verdadeiros anjos, né? Mas mas não tem a ver. Eu tenho percebido muita coisa, sinto muita, recebo muita informação, tenho muita intuição. O plano espiritual, para mim, é algo com que eu convivo já há muitos anos, desde a minha adolescência, né? E então eu queria colocar agora, explicar um pouquinho da onde veio essa experiência, né? Bom, eu já tinha feito muito pouquinho, mas eu já tinha feito um trabalho com moradores de rua, né? Eu e um grupo pequeno começamos a distribuição de quentinhas, né? Montávamos, né? E depois esse grupo aumentou, vieram outras pessoas, mas infelizmente saiu do local que eu fazia, né? Nós tínhamos um local para preparar e aí mudou, foi para uma outra forma, né? Em outros locais, e aí eu me desliguei. Eu tinha intenção até de retomar, mas em outros, num outro tipo de modelo, né? Mas eu já tinha feito, então a gente em noites frias, né? E ia entregar essas quentinhas, e eu já tinha visto muita gente de rua, morador de rua. A gente fica sensibilizado, a gente ouve as histórias, a gente percebe o quanto eles são vulneráveis, estão ali em situações, né? A gente tem o nosso lado humano, tem todo o entendimento do lado humano deles, né? Então não há muito. E quando começou a pandemia, eu fiquei muito assustado, né? Eu sei que essas pessoas, elas também dependem do fluxo de pessoas pela rua. No dia a dia, você está trabalhando, você está indo à escola, você está indo fazer compra, e sempre há um alimento que você vai dar para aquelas pessoas. Isso eu digo no dia a dia, né? Ou você vai dar um dinheiro, eu sei que é questionável, né? Muitos falam, não sei o quê. Mas eu acho o seguinte, eu acho que eu sempre sigo minha intuição. Existem pessoas que estão precisando e você vai dar ali naquele momento, vai ser de muita luz para a pessoa, como tem situações em que a pessoa é um oportunista e está ali só para tentar te extorquir, né, dinheiro.
Mas o que acontece é o seguinte, nesse período, eu ficava, a cidade estava completa, todo mundo recolhido em suas casas, né, um deserto total. Eu nunca imaginei algo, parecia um filme de ficção científica, né? Eu olhava pela janela do meu terraço e não via uma alma viva, um carro, um movimento, nada, né? Todos apavorados, né? E eu comecei a pensar muito nesse pessoal. E até fui levar algumas coisas mais próximo, aqui tem um local. Mas eu também não tenho tantos recursos, né? Então era uma pequena ajuda. Mas era para mim muito, muito difícil, porque eu ficava pensando, houveram dias muito gelados, né? Chuvosos, e aquelas pessoas ali, eu sabia que o que elas conseguiam num dia a dia normal, de fluxo de pessoas, elas não estavam tendo, né? E isso ali me pegou muito, né? Durante esse período, né? Exatamente num dos dias em que eu estava mais assim, estava olhando pelo terraço. Eu tenho uma vista aqui do meu terraço ampla, né? E era noite, eu acho que por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, eu estava pensando demais nisso, minha mente estava nesse fato, né? E o que eu digo foi o seguinte: após isso, começaram uma sequência de fenômenos que começaram a acontecer comigo. Não que para mim seja totalmente estranho. Eu sempre tive facilidade de me conectar ao mundo espiritual de alguma forma. Nem sempre das formas que eu queria, mas eu conseguia. E inclusive já tinha tido aquela visão que o Chico Xavier comentava sobre os seres, sobre os 50 anos, né, que a humanidade ia ter. Tive mais ou menos no mesmo período que ele, um pouco depois. Não sabia, fiquei anos sem saber, só depois de alguns anos, muitos anos que eu descobri. Eu achava que tinha sido algo, né? Quer dizer, a gente sempre acha que a gente é meio maluco, né? A gente tá sempre achando que é meio doido. Mas depois eu vi, inclusive numa edição da revista Planeta, eu vi que muitos tiveram, né? Inclusive até o presidente dos Estados Unidos na época, que eu não sei quem era, se era o Bush. Não, eu acho que era aquele ator, teve um presidente que era um ator, não vou lembrar agora. Bom, e então o que eu percebi? Que esse despertar, foi um prêmio, um presente, e ele ocorreu depois de um sentimento meu de compartilhar, de preocupação com o coletivo, né? Aí eu achei assim muito interessante, porque como a gente, e não foi a primeira vez, em momentos que a gente é generoso, que a gente esquece um pouquinho do ego e a gente pensa nesse coletivo, vem presentes pra gente, vem coisas assim incríveis, né? Maravilhosas. Já tinha ocorrido uma vez comigo e foi exatamente assim. Isso tem que ser extremamente espontâneo, né? Se você provocar, se você ficar provocando, ficar indo fazer caridade porque você espera algo em troca, é totalmente furado, não vai rolar nada nesse sentido, né? Mas quando é de coração, quando é uma coisa espontânea, aí vem. E ali eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo isso nesse vídeo também, mas acho que como a gente está fazendo uma sequência, vai ficar para o próximo.
Mas ali aqueles dias, aqueles meses ali, né, foram de uma sequência de fatos, de fatores, né, incríveis para mim, de realmente perceber que eu estava tendo um momento de iluminação. Ali houveram visões, houveram situações de, para mim, né, pelo menos para mim, de alta evolução, de informações. E eu também estava nesse período, acho que tudo isso contribuiu, né? Mas eu sempre pesquisei, né? O lado espiritual sempre me interessou. A razão para minha vida, né? Essa entender, compreender as pesquisas, os grupos de estudo que eu já tive, né? Tudo isso para mim é fundamental, né? E ali houve uma sequência de... Era um momento que eu tinha parado, né? Eu não podia sair, eu dava aula nesse período, não podia sair, a gente não podia ter contato. Então eu me interiorizei mais ainda, ia para fazer minhas meditações, via séries, né? Fazia as pesquisas na internet, que eu gosto, mas só que houve uma série de intuições aonde eu fui procurando material, pesquisando livros, e ali houve um clique, caiu uma ficha para mim muito forte, que eu também não vou conseguir explicar tudo agora, vai ser uma coisa realmente ampla, né? Mas foram símbolos, coisas, tudo chegou um momento que fez sentido, e até que um belo dia, deixa eu ver quanto tempo falta para acabar o vídeo. Bem, eu vou começar mesmo que não dê tempo, né? Mas até um belo dia em que eu senti um despertar muito grande, foi à noite. Aquele momento foi um momento para mim onde eu consegui transcender a tudo, a existência. É uma loucura, é difícil, né, explicar. Mas a impressão que eu tinha é que eu tinha conseguido ali virar um ser, né, um ser... como é que eu vou definir isso? Um super-herói, né? Porque era uma coisa assim louca, né? Você saber, como se você entendesse tudo, que você tivesse domínio sobre tudo, tivesse poder sobre tudo, se você pudesse levitar, pudesse fazer o que você quisesse. Foi uma energia fortíssima. Ela permaneceu comigo durante umas 2 horas, eu diria, e eu fiquei em silêncio, totalmente em silêncio, e eu quebrei esse momento quando eu tentei compartilhar isso com outra pessoa. Eu queria que a pessoa sentisse aquilo, e aí aquilo houve um término, né? Porque era minha, não era possível, né? E infelizmente eu não tive lucidez para manter comigo. Eu estava próximo a uma pessoa que eu gosto muito e tal, e quis que essa pessoa sentisse, né? Ou perguntar se ela estava sentindo algo diferente, porque estava muito intenso para mim, muito forte, muito maravilhoso, né? Aquilo é como um clique mesmo, né? De iluminação que você tem, da impressão que você transcendeu tudo, né? Não tem mais. Ali estava bom, se parasse ali estava ótimo, viu? Já estava de bom tamanho ficar ali, não queria mais nada, né? Mas não, foi uma ideia assim que não funcionou, tá bom?
Acho que vai acabar aqui o tempo do vídeo. Eu continuo no próximo.